O painel 5, ele vai falar sobre o potencial de eólica offshore no Maranhão. E convidamos os participantes do painel. O mediador conselheiro da ABEMAR, o senhor João Pedro Leal. O diretor do Brasil Barlovento Aplus, senhor Flávio Rosa. O coordenador do Instituto CIT em Energias Oceânicas, o INOF, o professor Oswaldo Ronald. Vai. O conselheiro de administração empresarial corporate da BI Energia, o senhor Sérgio Araújo. Obrigado, Wagner. Vamos lá fechar com chave de ouro. Já está dando saudade desse 7º Seminário de Economia no Mar no Maranhão. Posso afirmar para o senhor, vice-presidente Renner, que a gente tem se superado depois de passar pelo Rio Grande do Sul, onde o nosso foco maior foi a indústria naval, e o Amapá, onde o foco também foi essa nova fronteira energética que a margem equatorial apresenta. Eu tenho certeza que aqui no Maranhão a gente se superou, né? Então, eu inicio agradecendo ao senhor. Essa construção se iniciou no Rio de Janeiro, sob a liderança do senhor, o presidente Catanhede, né? Foi uma missão da FIEMA, com o SEBRAE, na secretaria que até pouco tempo atuei, cuidando da área nuclear, né? A Cenemar, onde a minha colega Gabi está aqui, o secretário Zé Domingues esteve lá também. Foi uma missão muito especial e ali eu entendi que havia propósito nessa missão. E o tempo é muito curto. Hoje eu também atuo no SEBRAE, atuo como conselheiro da ABEMAR. E aí, refletindo sobre essa missão que lá vocês tiveram, eu vi que o Maranhão realmente, de fato, ele tem um potencial diferenciado no âmbito da economia do mar. O Maranhão é um estado que tem uma logística diferenciada, situado no Arco Norte, tem um potencial hidroviário único, né? Ele está inserido na região do Mato Piba, onde ele consegue consertar o agro com uma estrutura portuária muito bem consolidada através do Porto de Itaqui. Estou vendo o presidente Celso Gonçalo, que esteve lá no Rio também, conosco. E isso faz do Maranhão, de fato, um estado onde a economia do mar não tem como não prosperar, né? Eu agradeço também, né? Falei da FIEMA, também quero agradecer ao SEBRAE, ao Albertina, toda a equipe, estou vendo ali Rosaline, para que nós alcançássemos esse patamar que hoje aqui a gente encontrou, em termos de convergência, considerando, né, a esfera privada aqui presente, né, o setor público muito bem representado por alguns secretários de Estado, Zé Domingues, o secretário agora de Indústria e Comércio, que eu não conhecia, o Marcos Moura. A gente fica muito feliz e entende que o dever aqui foi cumprido, né? Eu queria fazer uma apresentação aqui, professor aqui da Universidade Federal, do nosso painel. Doutor pela Unicamp em 93, fundou o Núcleo de Energias Alternativas da Universidade Federal do Maranhão e coordena o INCT, de Energias Oceânicas e Fluviais. Obrigado pela presença, professor. Bom, do meu lado direito, a gente tem aqui o meu amigo Sérgio, e esse evento, pessoal, ele tem realmente um caráter diferenciado, porque a gente... não são só aspectos teóricos que a gente quer aprofundar, interagir, trazer resultado, perspectivas reais de desenvolvimento, geração de emprego e renda. E o Sérgio, que tem formação acadêmica em administração e pós-graduação na área de gestão empresarial e meio ambiente, atuou 40 anos no setor de distribuição de energia elétrica, atuou também no serviço público como secretário de Desenvolvimento Econômico e na Secretaria de Infraestrutura lá no Ceará, né, com foco na geração de emprego e da parte de energias renováveis. Atualmente ele é conselheiro, ele atua no Conselho de Administração da BI Participações e Investimentos,
que é uma empresa italiana de geração de energia eólica, pessoal, que tem 5 projetos em análise do IBAMA, e um deles é aqui no Maranhão, né? Na região de Humberto de Campos. Eu tive a oportunidade de dar uma olhada no projeto, um projeto muito robusto, com a capacidade de geração de quase 1 giga de energia eólica offshore. O Maranhão já tem já é reconhecido no seu potencial energético onshore, né, com gás e também com a energia eólica onshore, mas esse potencial energético emergente, ele é muito importante, né? Quando a gente fala aqui, no painel anterior falamos de tecnologia, de inteligência artificial, a gente precisa de mais energia, preferencialmente limpa, para que esses data centers venham a ser bem supridos, fora outras oportunidades também que perpassam pela nova indústria brasileira, e aqui na FIEMA, que é a Casa da Indústria Maranhense, certamente esse tema é bem trabalhado. Bom, do meu lado esquerdo estou com o meu parceiro, mineiro, mas já carioca, né, Flávio? Trabalhou na EPE, resolveu empreender, hoje ele é o Country Lead Brasil da Barlavento, né? Ele é engenheiro elétrico, formado pela Universidade Federal de Itajubá. Ele ficou na EPE de 2008 a 2022, atuando nas áreas de energia solar e energia eólica onshore e offshore. Ele é diretor da Barlavento, Aplos Brasil, desde 2023, e possui uma experiência grande na área de regulação, planejamento energético, energias renováveis e armazenamento energético e hidrogênio. Bom, nessa esteira, Flávio, vou começar com você, falando aí mais uma vez de como o Maranhão é virtuoso nesse contexto da economia do mar, né? O Maranhão até tem vontade, próxima vez que eu vier aqui com mais calma, quero conhecer os lençóis maranhenses, tem o turismo, tem a pesca, aprendi lá na Marandu que dos 1 milhão e 500 mil hectares de mangue costeiro, o Maranhão tem mais de 500 mil nessa costa, e é uma vegetação em tempos de mudança climática que acaba por proteger os municípios costeiros, bem como armazenar o carbono. Isso também a gente pode pensar em métricas de financiamento para esses municípios. Como falei, dentre outras virtudes, e a gente vai apresentar aqui, Flávio, talvez aí um vetor ainda não muito conhecido, mas que já está em fase de desenvolvimento, né, Sérgio? Como você vai bem explorar. Eu queria que você passasse, Flávio, para aqui, para o público presente, para essa plateia muitíssimo bem qualificada, e até considerando especialmente a tua experiência na EPE. Fala um pouco do histórico das eólicas offshore, e passando um pouco pelo cenário regulatório que tem avançado. A gente teve uma resolução recente agora do CNPE, então traga boas notícias aí para os nossos amigos do Maranhão. Não, obrigado, João. Bom, o João já me apresentou, só falar um pouquinho mais da Aplos. A Aplos é uma empresa de consultoria de serviços e é uma empresa internacional. Nós trabalhamos aqui no Brasil, em todo o território, e América Latina, Europa, Estados Unidos. Então, é uma empresa bem consolidada no setor eólico, solar e baterias. Queria agradecer aqui o João, o pessoal da ABEMAR, o outro João, né? Toda a organização. Realmente é um evento que já se consolidou nessa 7ª edição. Eu tive em Macaé, na edição anterior, e é muito interessante ver o apetite aqui do Maranhão. É a primeira vez que eu venho. Estou sendo aqui muito bem recebido. Aqui tivemos um jantar ontem também. Então, agradecer aí pela receptividade aí de todos os organizadores, do pessoal aqui da cidade. Bom, vindo aqui ao ponto, né, do João, realmente, assim, eu trabalhei lá, eu trabalho com eólicas offshore desde 2017, sempre nessa parte de potencial e regulação. Potencial, o professor vai falar com mais propriedade sobre o potencial aqui do Maranhão. Ele fez um estudo muito interessante aí, uns anos atrás. E a parte de regulação, talvez os senhores não estejam tão por dentro, né, mas sai muito na mídia, né? Então, a regulação do uso do mar
é bem complexa por ser um uso público, né? Então, não é como ali nos parques eólicos que a gente tem aqui no Maranhão, que eu estava anotando aqui, são 15 parques eólicos onshore, 420 mega. Estava até falando ontem com o Zé Domingues, né? A gente estava falando sobre o vento, né? O vento aqui do Maranhão é um vento excepcional para a geração de energia. Estava até comentando com ele que, durante alguns meses do ano, principalmente ali em novembro e outubro, os parques aqui do Maranhão, eles têm os melhores fatores de capacidade do Brasil. Você pega ali Rio Grande do Norte, Bahia, que são os principais locais no país. Esses parques aqui geram com mais eficiência nesses meses. Então, são 170 aerogeradores ali. Bom, o Maranhão já tem essa experiência, né? Voltando aqui para a parte do offshore, é uma regulação que vem sendo desenvolvida, vamos colocar aí, desde 2020, quando a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, começou a trazer esse assunto dentro do Plano Nacional de Energia, que é o PNE. A EPE é uma empresa que tem feito vários documentos, desde ali de 2020, que convido a todos aí a conhecer, e o documento inicial foi o Roadmap Eólicas Offshore. Na época eu estava lá, participei desse documento, e aí ele colocou as bases do que seria necessário para o Brasil acessar esse tipo de energia, né? De lá para cá, tivemos aí diferentes governos, né? Na parte federal do Ministério de Minas e Energia, e a regulação ela começou ali, foi feita uma tentativa de um decreto lá no final do governo anterior, na época o ministro era o Bento Albuquerque, e quando o governo foi alterado, foi feita esse decreto, foi remanejado, foi feita uma lei. Na época, essa lei aí, ela começou no Senado bom, como toda lei, teve várias discussões. E hoje, qual é o marco regulatório, né? Essa lei ela andou ali, na época, em 2023, 2024 ali, e aí, bom, essa lei já está votada, então hoje a gente já tem uma lei que regula o uso de energia no mar. Não é uma lei de eólicas offshore, é a lei de uso de energia no mar. Foi um projeto proposto pelo senador, na época, João Paulo Prates, do Rio Grande do Norte, e foi muito bem vista, que era uma lei muito técnica, e pacificou um pouco o setor. Hoje em dia, nós estamos na fase da regulação infralegal, que basicamente a lei explica o que deve ser feito, e agora os órgãos setoriais, aí, ANEEL, EPE, próprio Ministério, todos os outros órgãos que também são afetados, né, IBAMA, a parte dos portos. Bom, existe um GT com mais de 15 instituições, acho que são 20 instituições, para deixar claro o que cada instituição tem que fazer. Parte de turismo, pesca. O mar, vocês conhecem aí, é um ambiente com múltiplos usos, né? Então, hoje, a regulação desse setor está exatamente nessa fase. Pensar como vai ser feito. A lei determinou, né, o que precisa ser feito, e agora, principalmente no âmbito deste GT, está sendo feita a discussão de como vai ser feito. Então, você tem órgãos que estão preocupados com as comunidades pesqueiras, tem outros órgãos que estão preocupados com a parte de turismo. Então, como todo empreendimento, né, multissetorial, cada um puxa de um lado.
Então, hoje em dia, ainda, talvez até o Sérgio possa falar até melhor, o anseio do setor é ter um leilão de área, né, para os empreendimentos poderem ser estudados, o início dos estudos. Então, a situação atual desse setor é que essa regulação infralegal ela ainda está em desenvolvimento, capitaneada por esse GT, e esse GT ele é dentro do Conselho Nacional de Política Energética. Não é uma questão só do Ministério de Minas e Energia, que, como eu falei, né, é multissetorial. Bom, a gente pode falar um pouquinho mais depois, mas tentei dar um histórico aqui. É um tema que é muito complexo, né, pelos usos, e todo mundo quer usar o mar, mas assim, tem andado. Há 2 semanas atrás, teve uma audiência pública no Senado, foi muito interessante. O Ministério de Minas e Energia apresentou mais ou menos esse histórico, o que vem sendo feito. Então, a gente espera aí que, para o ano que vem, a gente já tenha um primeiro leilão de área para as empresas, como a do Sérgio, né, começarem a fazer os estudos. Maravilha, Flávio. Bom, professor, ficou claro hoje que a exploração do petróleo na margem equatorial é um caminho sem volta. Penso eu, o Maranhão larga na frente nessa perspectiva, porque, ao contrário do Pará, tem um calado natural bastante significativo e, ao meu sentir, também tem uma estrutura portuária mais evoluída que o Amapá. Mas o petróleo ele é um bem não renovável, né, um recurso natural não renovável. Obviamente, certamente, a gente vai explorar o petróleo, penso eu, nos próximos ainda 100 anos, mas é importante que nós pensemos no futuro energético do nosso país, e claro que a energia eólica offshore ela é uma alternativa. Né? E levando em consideração todos os avanços regulatórios que o Flávio colocou, né, entendemos que o próximo passo será, de fato, Sérgio, a cessão dos espelhos d'água, né, para que nós avancemos nessa perspectiva. E, obviamente, também, professor, penso eu que o mundo hoje vive um período de uma certa aflição, um pouco conturbada do ponto de vista energético, né? Como já houve em outras vezes, tivemos nos anos 90 a Guerra do Golfo, 2005 o furacão Katrina, ele devastou ali uma infraestrutura importante no Golfo do México, infraestrutura essa de petróleo, de logística ali, muito importante, que impactou a produção do mundo. Agora a gente está tendo essa confusão, essa guerra no Estreito de Hormuz, dos Estados Unidos com o Irã, isso gera uma volatilidade do preço do petróleo. Nosso país, que preferencialmente opta, e até fiquei feliz de ouvir o colega do Ministério de Portos, hoje, Daniel, falando que a cabotagem vem aumentado esse modal, a gente opta pelo modal rodoviário, e o petróleo acaba por influenciar toda a cadeia produtiva, desregulando a mesma. Então, a gente tem que olhar para alternativas energéticas, e entendo eu que aqui no Maranhão a eólica offshore ela se apresenta dessa forma. Então, eu queria que você, professor, fizesse 2 reflexões. A primeira delas é como que a academia, a Universidade Federal, através de seus estudos, podem contribuir para a evolução dessa cadeia produtiva aqui no Maranhão, que são as eólicas offshore. E outro ponto também, professor, que eu queria que você destacasse, que ficou muito claro, o próprio presidente da Transpetro falou isso de uma maneira muito direta, que é importante que o povo do Maranhão esteja qualificado para essas oportunidades que virão. Então, eu queria que você, por gentileza, fizesse essas 2 reflexões. Obrigado pelo convite. Eu discordo com você quando você fala que o petróleo é um caminho sem volta. Aliás, digo, é caminho com volta, porque para isso é que estamos trabalhando. De fato, a substituição do petróleo me cria uma oportunidade enorme de desenvolvimento de pesquisa, de novas tecnologias e de oportunidade para nossos jovens, para nossas novas gerações.
Então, isso é muito importante, cria uma grande abertura, não apenas a questão da transição energética, que parece ser uma bandeira que está agora um pouco estremecida pela conjuntura atual. Quando se passa por um processo bélico no mundo, realmente a preocupação por ter uma matriz limpa passa a ser secundária. Mas são questões conjunturais. Assim como é conjuntural que nesse momento nós tenhamos problema com a expansão de nossa matriz energética limpa. Tá? Nós estamos com um problema sério no Brasil e praticamente todos estamos trabalhando nisso. Não somente minha universidade, a UFMA, senão a rede em que a gente participa, que é o INEOF, que é uma rede de 9 universidades no Brasil. E todos estamos atrás de encontrar soluções rápidas para a questão do desbalanço que está havendo atualmente energético. Esse é um desbalanço horário. Temos um problema de curtailimento de energia, especificamente eólica, com grandes valores de megawatt-hora, gigawatt-hora que são descartados e que geram grande prejuízo para o setor eólico. E geram um sinal muito negativo para quem vai investir em energia limpa. Não vou entrar num negócio desse, numa furada desse, exatamente por um problema conjuntural. Isso tem que ser resolvido através das novas tecnologias de armazenamento, que envolvem novas tecnologias eficientes e, portanto, grandes oportunidades para nós. E é nisso que estamos trabalhando. Ontem tinha um jantar, né? Eu faltei, mas estávamos em dois seminários exatamente discutindo isso com algumas pessoas de fora, tá? Sobre possibilidade e oportunidade de melhoria das questões das alternativas de armazenamento. Então, senhores, a energia limpa, a eólica, apresenta para o Maranhão uma oportunidade fantástica. Eu gosto sempre de falar números, porque números ilustram bastante. Não é Fraga, tá? Fraga também gosta de números. Então, por exemplo, só para ilustrar aqui, para defender nossa bandeira de energia limpa, só falando da margem equatorial. Se fala muito da margem equatorial, porque ela é varrida pelos ventos alísios, que são praticamente constantes no ano. Durante esse horário do dia, eles ficam mais fracos e entra uma componente que nós chamamos de brisa, que vem de sul-oeste, suleste, e que se você observar as turbinas em Paulino Neves, elas se viram e ficam de costas, só que gerando menos. Quando chega a 10, 11 horas, elas viram e já ela começa a gerar com os ventos alísios. Um fenômeno muito interessante é uma soma vetorial, em que a partir desse horário o vetor eólico alísio se torna mais dominante. Então, essa energia que você tem aqui, só na margem equatorial, é capaz de atender 5 vezes o consumo do Brasil. Só o potencial. Mas qual é o potencial eólico offshore? Até 25 metros. Acontece que 25 metros é ali. Não é? Você anda 30 quilômetros e praticamente o fundo não foi muito. Continua praticamente raso. Tá? Nós colocamos lá uma equipe de alunos em um barco para fazer medições offshore. Tá? E quando você tem um fundo muito raso, os barcos batem mais. Então, tive quase perda total de alunos passando mal, tá? Nessas medições. Então, você tem um potencial significativo. Só com o que se refere à energia aqui, no nosso litoral, que se chama margem equatorial, que vai desde Rio Grande do Norte até praticamente Amapá, nós temos um potencial dessa ordem de grandeza, tá? 3.200 terawatt-hora por ano de energia eólica offshore. Se pensamos entrar acima de 25 metros de profundidade, você expande mais. Mas aí já é falar de números muito exagerados e a gente não fez medições, então não vamos a pensar a colocar isso em uma matriz numérica, mas sim indicando que tem uma perspectiva muito grande. E a surpresa é que normalmente os estudos são feitos até Maranhão, até São Luís, porque aí acaba
os Lençóis Maranhenses e onde tem areia parece que tem ventos. A gente associa assim. Então, nós fizemos uma medições para o Parque de Marcelo Luiz, né? Com um navio da universidade. E colocamos um LiDAR e fomos realizar medições pontuais. Ficamos surpresos com a velocidade pontual, tá? Pontual somente, e ilustrativa, que nós temos praticamente nessa região. Estamos falando já na região dos Guarás, frente à região dos Guarás. Só que quando você vai para a eólica offshore, você não tem nenhum obstáculo. Portanto, o perfil eólico praticamente se sustenta aquele que se observa em Paulino Neves. Ou seja, estamos falando de 12 metros por segundo, 14 metros por segundo. Portanto, o horizonte eólico no estado do Maranhão, só no estado do Maranhão, é significativo. Tá? Digamos que só nosso litoral seja capaz de atender todo o Brasil em termos de energia eólica offshore. O que está faltando? O que está faltando? E nesse momento infelizmente, consumo. Tá? Estamos gerando mais energia eólica do que a carga. Alguém levou a carga embora. De repente, desapareceram em torno de 30 ou 40 gigas de carga. E quem foi? Foi aquela pessoa, aquele vizinho que colocou um painel fotovoltaico no telhado e foi saindo do sistema. Só que o problema é que ele volta às 18 horas. Ele volta e o sistema tem que estar preparado para suportar a chegada dele. E chegam todos juntos. Então, de 0, passamos para 40 gigas de um golpe só, e isso é o que nós chamamos da curva do pato, a bendita curva do pato. E é o que causa, neste momento, o maior terror no setor operacional do ONS, né? na operação. Então, nós temos aí, como gerente geral, hoje em dia do ONS, um ex-aluno da UFMA, o Gilson, que ele já perdeu todos os cabelos por causa dessa curva do pato. Então, quero deixar esse recado. Então, nós estamos estudando, temos a universidade e com seu grupo de colaboradores de outras universidades, nós temos uma plataforma muito boa de pesquisa para eólica offshore. Nós temos, neste momento, 3 LiDARs e temos um SODAR para apoio para pesquisa em terra, e devemos começar algumas pesquisas pontuais, porque fazer trabalho de medição no mar é muito caro. E isso escapa aos números praticados nas organizações de financiamento de pesquisa. Portanto, temos que fazer campos em áreas controláveis, né, para que seja acessível a nosso bolso. Equipamento temos, mas não temos recursos para alugar navio. Um navio muito caro para offshore. E que é necessário realizar lá fora? É realizar medições pontuais, porque assim como temos eólica onshore, em que você precisa, para certificar um determinado parque, uma medição de 2 anos, na eólica, você também precisa medir, inclusive para dar confiança para o investidor, tá? De que esse evento está aí, porque ele vai colocar um capital muito grande em jogo. Então, ele próprio ter a confiança de que o que parece que está aí, mas tem que ser medido localmente. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom, Sérgio, o nosso seminário, eu estava fazendo uma reflexão aqui, uma série de possibilidades de resultados concretos. A gente conseguiu fazer uma convergência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Rural, com a UEMA, objetivando aqui no Maranhão, estruturarmos um centro de estudo. A gente conseguiu avançar, Renato, né, conforme o relato do nosso secretário Moura, na perspectiva do selo azul, considerando a extensão que o Maranhão possui, costeira, e seus mais de 30 municípios. O presidente Bassi trouxe um pleito aqui, onde ele pretende estender a sua área aqui, portuária no Maranhão. Ele colocou isso aqui, e aí, rapidamente, até agradecendo a você, Rogério, que sempre nos apoiou desde o início também, da Invest Maranhão, também abraçou esse pleito. Houve na mesa de tecnologia possibilidade de negócio
que eu vi de uma tecnologia que o Márcio trouxe. Então, esse é o nosso seminário, é uma locomotiva de resultados. Eu tenho certeza que nós hoje saímos aqui da FIEMA melhores do que entramos, né? Dito isso, Sérgio, nessa locomotiva de resultados, e eu queria que você comentasse de um projeto que está em fase de desenvolvimento aqui no Maranhão, lá em Humberto de Campos, e considerando que o meu amigo Flávio ele adentrou em aspectos regulatórios importantes, que estão em avanço, professor Saavedra, ele tocou em aspectos que explicitam o potencial eólico do Maranhão, mas eu queria que você apresentasse o seu projeto, e aproveitando que estamos aqui na Casa da Indústria Maranhense, o nosso vice-presidente Renner e com o secretário de Desenvolvimento Econômico ali, bem postados aqui na primeira fila. Eu acho que temos um desafio também dessa cadeia de suprimentos, né, para que nós possamos aí também avançar nessa matriz limpa e que tem um potencial, como o professor colocou, muito grande aqui no Maranhão. Então, a minha pergunta para você vai nessa direção. Eu queria que você melhor apresentasse o seu projeto, mas que também, aproveitando esse local privilegiado que estamos, que é a Casa da Indústria do Maranhão, falasse um pouco da cadeia de suprimentos que vai suportar esse projeto que você está liderando. Bom, boa noite a todos. Boa tarde, né, ainda. Primeiramente, agradecer a BEMAR, agradecer aí você aí, né, pelo convite. E eu vou aproveitar, né, o que o nosso amigo Flávio falou, o professor aqui também foi fantástico, e vou acrescentar aqui alguns números, né, para entender a importância da questão da geração eólica, né, nesse momento. Para você ter uma ideia, agora aqui, né, pelo ONS, a eólica, nesse momento, está com 7,35 giga, né, de geração. Representa apenas 9%. Quando você vem para o Nordeste, nós já estamos falando de 7 gigas, né, nesse momento, que já representa 45% da energia gerada nesse momento, ela é solar. Perdão, eólica, tá? Então, nesse momento onde a solar desaparece, a eólica, né, exatamente, ela entra muito mais forte. Então, ela é de uma complementariedade incrível. Um outro tema também que foi falado aqui pelo professor com relação ao curtailment, né? Então, nesse momento, houve uma questão solar da geração distribuída, né, migrou muito, né, e deixou a distribuidora, né, em maus lençóis, né? Quando chega agora, a solar sai. Se não fosse a eólica, o cenário seria muito, mas muito pior. E entra a nossa... Vamos ter que entrar com baterias e também entrar mais forte com a energia eólica. O que é que acontece? Hoje pode estar sobrando energia. O cenário que nós estamos tratando, a energia offshore, não é para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só de estudo vão 2. Ainda que saia a regulamentação, que a gente está trabalhando, né, inclusive estimulando que ela avance, nós já vamos levar aí mais uns 2 anos. Com os estudos, né, com toda a parte financeira, começar a construir, até a produzir os próprios aerogeradores, contratar esses navios para vir para o Brasil. Então, nós já estamos até que se gere o primeiro quilowatt, né, o primeiro mega, o primeiro giga, nós estamos falando aí no horizonte aí de 8 anos. Então, o curtailment, nesse momento, não nos afeta, né? Porque o nosso mercado ele é futuro. Nós estamos contando exatamente com a questão de data center, né? Contando com a questão do hidrogênio verde, principalmente, e todo esse consumo de energia que deve agregar, aumentar para o aço verde, né? O cimento verde, toda a indústria verde,
que o mundo, né, diz que abraça, as COPs, né, estão sendo seguidas. Não, vamos cada vez mais, né, limpar a nossa matriz energética. Não tem ocorrido, mas a gente espera que realmente nesse horizonte, né, de 8 anos, realmente, né, então, toda a energia, né, que nós temos, como foi dito aqui, né, 5 vezes a potência instalada de hoje. Tá? Então, é um potencial, energia limpa, e que, de fato, nós, né, o Brasil, vai precisar dessa energia. Outro fato importante também é no que tange a questão do potencial. Nós precisamos transformar potencial em potência. Né? Potencial, amigo, não paga boleto no final do mês, banco. Né? Nós temos que investir. Nós temos que exatamente investir muito em tecnologia. Essa tecnologia do offshore na Europa, né, ela já tem parques que já estão sendo descomissionados, né, já estão com retrofit, com máquinas muito mais potentes, né, de 12, de 15. A China já fala em máquinas aí de 20 megawatts. Então, a principal máquina hoje produzida no Brasil para onshore, ela, inclusive, é no Ceará, a Vestas, né, é uma máquina de 4,5 mega, 4,6 já. Os aerogeradores, as pás, né, também são produzidas pela Aeres, né, no Porto do Pecém. São pás já de 80, 82 metros, que teve uma queda enorme, né, de encomendas, tanto a Vestas como a Aeres, né, por conta do curtailment. Então, nós temos hoje, cada dia, uma redução né, de novos investimentos. Então, o setor elétrico é mais ou menos assim: geração, transmissão, distribuição, e dentro dentro desse setor tem os parques que estão em operação, construção iniciada, construção não iniciada, né, e os outros projetos, né, que ficam aí apenas apresentados. Então, nesse momento, houve uma queda muito grande, né, os investimentos estão parados, mas tem uma perspectiva muito grande, né, desse upgrade no futuro, né, de produzir essas máquinas no Brasil, né, de 12, de 15, quem sabe, e também essas pás. Nesse momento, aí eu vou voltar agora, né, para o meu amigo Flávio, essa questão da regulamentação. Né, isso tem demorado muito, né, avançou o ano passado com a lei, né, 15097, né, que estabeleceu algumas diretrizes, né, no caso, são 8. A principal, nesse momento, é o estabelecimento do prisma. Então, o prisma é exatamente aquela área, não é, que vai ser definida. Então, hoje, né, já tanto o prisma como os leilões, né, essa definição do prisma para poder fazer o leilão, que é a oferta planejada ou a oferta permanente. Mas isso tem que ter regras claras. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos, desde 10 anos atrás, e foi investido aí um bocado de milhões, né, de euros, né, no Parque de Caucaia, onde nós fizemos todos os estudos. Foi muito risco, lógico, isso nós desenvolvemos naquele momento, né, o primeiro termo de referência junto com o próprio IBAMA, depois foi que apareceu o roadmap, depois apareceu o termo de referência já de uma forma maior. E agora, né, o ano passado, sim, foi criado, né, esse GT, que é composto de 23 órgãos. Então, isso deixa a gente um pouco confuso de tantos interesses conflitantes, digamos até assim. Bom, logo, quando isso aí for mais ou menos definido, nós vamos ter que ver de quem vai poder
utilizar quais são as prioridades, visto que tem muitos parques, né, um sobreposto em cima do outro, então isso ainda tem que ser resolvido, que é essa parte. Depois tem o próprio portal único, né, de gestão, que é o PUG, porque dentro desse, para poder você colocar, né, o teu projeto dentro desse PUG, tem a DIP, né, que é a declaração de interferência prévia. Esse momento aí é que não é o empresário que vai em cada um, né? Dentro desse portal vai haver uma organização para que a Marinha, para a Aeronáutica, o Ministério do Turismo, Ministério do Porto, Ministério da Pesca, FUNAI, são muitos, né, muitos órgãos onde isso vai ter essa análise. Então, isso gera muita insegurança jurídica nesse momento. Depois, ainda vem quem vai fiscalizar, quais são né, dentro da União, quem vai fiscalizar, quais são as taxas, né, que vão ser cobradas, o índice de nacionalização, né, que aí tem uma participação forte, né, do Ministério da Indústria, o que é que eu posso fazer e o que aquilo que eu não tenho condição de fazer, e vamos importar para poder haver, de fato, a implementação né, desse setor. Eu vou entrar agora praticamente assim, na pergunta, né, aí do nosso amigo João Leal, quanto à questão da infraestrutura necessária. Gente, aí é um mar de oportunidades, tá? Então, tem oportunidade para todo mundo. Tem muitas narrativas, né, que a indústria offshore vai acabar com a pesca artesanal. Isso, hoje, né, pedimos até um estudo agora, o Observatório da Indústria. O que é que está acontecendo? A pesca artesanal não tem havido uma continuidade, né, pela própria população. Os filhos não querem, o neto é esse muito, né, querem outra vida. Então, a pesca artesanal, de fato, ela vai ter, né, uma redução como tem ocorrido. Mas não é pela questão da economia do mar, é uma questão da própria, né, natureza, né, das pessoas que moram no litoral. Mas, dentro dessas oportunidades, aí vem toda uma questão hoteleira, tem turismo, onde na Europa, né, são feitas grupos, né, de ir, né, lá onde os aerogeradores estão montados, né, dentro, lá no offshore, com 12 milhas, 13 milhas, né, quantos quilômetros seja. Então, tem uma indústria toda para ser trabalhada, o próprio aerogerador, o próprio pá, a montagem, né, que vamos dizer, ela é muito mais naval, não é, do que propriamente essa questão, né, de trabalhar com energia onshore. É outra realidade. Então, a oportunidade de solda, né, de subaquática. Então, tem montagens, é uma estrutura fenomenal. Então, é um mar, de fato, de oportunidades. Então, voltando um pouquinho, que eu esqueci de falar, é a questão do PEN. Né? O PEN também é o Planejamento Espacial Marinho, que isso também tem provocado vai provocar atraso, né, na regulamentação, porque o PEN é o que vai dar, digamos assim, uma segurança jurídica, e tudo que acontecer na hora do IBAMA for fazer análise, né, desses projetos, ele vai ter uma base forte do PEN. Então, é necessário, né, que nós ficamos, né, as empresas, verificando e participando, né, das audiências que o PEN, né, tem realizado, porque as narrativas, né, eu participei de uma reunião na Universidade Federal do Ceará, foi terrível, né? Então, o mar é nosso, ninguém toca e vai. Assim, não é bem assim. Então, o PEN ele vai ter que ter essa capacidade de entender
toda essa questão da economia do mar, né, para que, de fato, os projetos, né, de geração offshore avancem. Só para... É uma complementação? Não, vou só falar do PEN. Sim, só para isso que o Sérgio falou, eu estava até anotando aqui, é muito importante, porque o PEN do Nordeste ele está sendo feito por 14 universidades, é uma união de 14 universidades. E o PEN do Sudeste e do Sul, por exemplo, ele está sendo feito por empresas. Ele foi contratado pelo BNDES e por outros órgãos, está sendo coordenado pela Marinha. Mas o PEN do Nordeste, não sei as razões, ele está sendo feito por uma junção, um consórcio, são 14 universidades. E se as empresas não tiverem participando e colocando ali um pouco de a sua voz ali e o ponto de vista do empreendedor de eólica offshore, outras narrativas, como o Sérgio falou, vão ter mais força. É muito importante a participação nas discussões do planejamento espacial marinho, aqui do Nordeste. Exatamente. Bom, era esse ponto, né, que eu queria focar. Agora, falando dos nossos projetos, né, a BI Energia, ela é uma empresa italiana, né, que trabalha não só com geração de energia, mas em eficiência energética também. Ao longo desses 10 anos, né, nós temos, no litoral aqui do Nordeste, né, 3 projetos no Ceará, que é o de Caucaia, Camusim e Itapipoca. Temos um projeto Pedra Grande, né, no Rio Grande do Norte. Temos um projeto, né, aqui no Maranhão, né, como foi dito aqui, né, o Humberto de Campos. E também estamos vendo, né, desenvolver um projeto também no Piauí. Então, o que nós estamos, nesse momento, aguardando, de fato, é a regulamentação, né, visto que não adiantou, né, esse nosso pioneirismo antes, isso nos custou muito euros, né, muito trabalho, 10 anos, muito custo de escritório, de estudos ao longo desse tempo. Então, nesse momento, né, nós estamos muito atentos à regulamentação, para poder começar a ter todas essas tratativas, qual é aquele parque dentro do que foi, né, dito agora, né, pela essa nova regulamentação que estabeleceu quase que são 12 milhas. Então, uma distância de 22 quilômetros, 20 e 22 quilômetros, isso tem um custo muito grande, né? Na logística, nos cabos, né, das linhas de transmissão, tem custo, a questão da batimetria, né, porque sempre vai tendo um afundamento, começa com 30, 40 metros, depois vai para 50. Então, enquanto for monopile, você consegue ter um custo bastante elevado, bastante reduzido, com a proximidade, né, com respeito às comunidades pesqueiras, turismo, tudo isso que a gente já conhece. Se você for muito para dentro do mar, além desses 22, sei lá quantos quilômetros possa ser, isso pode inviabilizar, né, todos esses projetos, não só nosso, né, mas das outras empresas, que... Então, todo esse potencial vai ficar num potencial mesmo, né, por não haver condição financeira de realmente realizá-los. Sérgio, obrigado pela apresentação, pela participação. Está nos últimos 9 minutos. Vamos buscar ser mais breve nas últimas considerações. Pensando no futuro, meu amigo Flávio, você que foi servidor da EPE, que rodou o mundo, que boas práticas você poderia trazer para nós, né, em relação a mercados mais evoluídos, como a Inglaterra, por exemplo? O Sérgio, a todo tempo, citou algo que eu sei que é bastante importante se observar, que é justamente essa melhor relação necessária, inclusive, com as comunidades pesqueiras. O que você observou lá dos parques eólicos pelo mundo, que você pode aqui reportar para o público presente? Não, pessoal, é importante o que
que o João está comentando, é assim, a eólica offshore, apesar dela, aqui no Brasil, né, a gente ainda está aí em projetos piloto, ainda está estudando o assunto, ainda está regulamentando, ela já é realidade em outros países. Tá? Na China, a China hoje é o país que mais instala aerogeradores offshore, e depois vem a Europa, a Inglaterra, e os Estados Unidos estava já com um processo bem adiantado, mas o último governo agora dos Estados Unidos cancelou ali algumas outorgas de área. Mas, então, assim, é uma tecnologia que já está consolidada aí mundialmente. Taiwan também tem muita coisa. E na parte onshore, é importante, talvez o Maranhão aqui, ele tem aqueles parques, mas o Brasil tem muita experiência em eólica em geral. O Sérgio estava falando das fábricas, mas hoje nós somos o 6º país em termos de potência instalada. Então, o Brasil saiu ali de 2009, 2010 até hoje, nós somos o 6º país com mais instalações eólicas no mundo. E ano passado, mesmo sendo um ano que não foi dos melhores, nós fomos o 6º país com mais instalação eólica no globo. Então, o Brasil ele é um mercado muito importante, tanto que tivemos aí, né, algumas empresas que foram embora do país, mas mesmo assim os fabricantes grandes de eólica, aí muitos são onshore e offshore, eles continuam no país, porque eles sabem que a gente acaba tendo movimentos aí sazonais, né, que não são estruturais. Então, o Brasil ainda é um mercado bem importante para a eólica. E aí, um recado final, o Sérgio comentou do tamanho dessas estruturas, né, e a eólica offshore ela tem uma característica que é muito complicado você instalar eólica offshore fabricando longe, porque as estruturas são enormes. Então, projetos aqui do Maranhão, Piauí, Ceará, vão precisar de apoio logístico aqui. Não adianta ter lá uma fabricação lá na Colômbia, nos Estados Unidos ou na Europa, que vai ficar muito mais complicado trazer isso para cá. São estruturas muito grandes. E também não pode ser feito onshore. Porque também você não tem nem estrada para passar esse tipo de equipamento internamente nos países. Então, existe o conceito, que a gente não vai entrar aqui, mas é dos portos indústria, que é o que o PCM lá está buscando, o Porto do Açu. Então, é uma visão aí muito interessante aqui para o pessoal dos portos aqui também do Maranhão. Obrigado, Flávio. Professor, vou insistir no tema da qualificação. Sim. Eu queria ver como que o senhor enxerga o interesse do jovem maranhense nesse segmento que a gente apresentou aqui hoje, que é a economia do mar, quais são os cursos de graduação que a universidade entrega, né? O senhor falou muito bem da parte dos estudos, mas entrando mesmo na parte de qualificação, que eu acho que ficou bem latente aqui essa importância para o desenvolvimento da economia do mar no Maranhão. Olha, a nova geração, em geral, em todas as universidades que tem aqui no Maranhão, em especial na Federal, o olhar do aluno já é bem sentido modernista e pró-renovável, ou seja, ele sai bem preparado na questão de renovável, com uma boa sensibilidade, olhando já para a questão solar, fotovoltaica, já praticamente todo mundo ele domina essa tecnologia, todos os alunos sabem, tem uma boa percepção, inclusive da questão financeira. Então, a questão de gestão também, ele já bem evoluídos. E na questão da energia eólica em si, claro, eles estão com muito mais maturidade.
E há um entendimento de que a energia eólica, de por si, no oceano, ela causa um mínimo impacto. Porque, primeiro, ela não vai poluir água em absoluto. E ela não vem digamos, a intervir em ocupar espaço na água, que ele ocupa espaço no ar. Além da questão da sua estação que vai ter, que normalmente não é apenas de simplesmente contato com terra. Então, a incidência, do ponto de vista de impacto ambiental, diríamos que quase inexistente. O que se tem que fazer é uma boa equalização de informações, tanto nos setores de meio ambiente, para que haja esse entendimento de que não há problema nenhum com a eólica. Acho que temos muitos outros problemas mais graves no mar, de poluição, de agressão à natureza, do que poderia ser a eólica. A eólica é nada. Também não podemos, uma coisa que tem se criticado muito ultimamente, tá? Da questão de ruído das eólicas. Tá? Curiosamente, ninguém construiu um parque de eólica do lado de uma comunidade, mas tem gente que criou esse discurso, tá, crítico contra a energia eólica, que seria o ruído. No oceano não vamos ter esse problema, nós temos comunidades morando no entorno. Então, eu acho que nós temos uma excelente perspectiva para o Maranhão, porque também, como tu acabou de falar muito bem, é uma ferramenta de distribuição de renda no país, desconcentra a renda. Então, você não vai ter uma planta de eólica que vai querer se instalar lá em São Paulo. Vai se instalar aqui do lado, onde precisa ser ela colocada para funcionar. Obrigado. Perfeito, professor. Bom, Sérgio, um dos quesitos de performance do seminário é a pontualidade, e desse a gente vai tirar nota 10. Então, você vai finalizar da seguinte forma. Temos aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico do Maranhão. Se você tivesse 2 pedidos para fazer para ele, considerando toda a evolução regulatória que se avizinha, você como empreendedor, o que eu vou... 2 pedidos para o secretário. Inclusive, né, já tivemos algumas reuniões, esse projeto, né, já tem, inclusive, memorando, né, de entendimentos, né, no passado, mas houve uma pausa por conta da regulamentação. Hoje seria essa questão da universidade, do IF Maranhão, o MA, né, a Universidade Federal, porque se não houver um entendimento técnico, né, dos impactos que possam ser gerados, por exemplo, o maior impacto da geração eólica offshore é na construção, não é? Porque é onde você vai montar todo o monopile, né, da questão de colocar roqueamento, né, para poder colocar essas torres. Então, é no momento... E já tem tecnologia hoje, né, de você fazer cortina, né, de bolhas, que a parte acústica ela morre ali. Então, Sérgio, os estudos da Universidade são públicos à disposição. Quero um pedido para o secretário. Pronto, o secretário é ele conciliar toda essa capacidade, né, de treinar e de acabar com essas narrativas, que é o que nós estamos sofrendo lá no Ceará, né? Existe uma oposição muito grande. Se nós trabalharmos aqui no Maranhão com técnicas, né, onde a comunidade entenda, né, toda a importância do setor... O engajamento, né? Para engajamento. Esse seria um pedido único, seria esse. Então, engajamento com a universidade e as comunidades. Obrigado, Sérgio. Aí facilitaria tremendamente. Maravilha. Obrigado, Sérgio. Bom, cadê o nosso presidente, João? João, é uma grande honra aí. Ela mesmo, então. Você é um cara que é sério, que tem credibilidade, e aí a gente consegue avançar dessa forma. Para o 8º Seminário de Economia do Mar, que vai ser no Amapá no dia 16 de julho, 15 de julho, né? E é isso, como o secretário colocou, são 8.000 quilômetros de costa, 17 estados confrontam o mar, e a gente está disposto a mudar o rumo do Brasil através da economia do mar. Vamos em frente, pessoal. Muito obrigado a todos.